Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa, e eu espero que isso possa contribuir para aumentar a nossa fé, pois esse é o intuito de nossas conversas diariamente, aumentar a nossa fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e como diz o mesmo texto, como crerão se não há quem pregue. Nós estamos supostos a viver de fé na palavra, e nós somos privilegiados com a mensagem do sétimo anjo, uma mensagem vindicada, provada, uma mensagem que tem aberto os nossos olhos, é uma mensagem que tem dentro dela espírito e vida, e ela é uma mensagem profetizada para este dia. O dia, a hora e a mensagem para esta hora em que nós estamos vivendo, pois cada dia teve o seu maná, e nós não estamos mais numa era pentecostal, estamos na era da pedra angular, lá onde somente os redimidos, somente os eleitos poderão subir. Nem mesmo a virginécia subirá lá no topo da pirâmide, de acordo com a profecia. E os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito nesta hora em que nós estamos vivendo, esses que estavam na mente de Deus. E nós temos recebido esta palavra diretamente do trono de Deus. Veja, do trono saíram 7 vozes, 7 lâmpadas, 7 pontas, veja, as 7 estrelas de Apocalipse, e essas estrelas estão brilhando de noite, veja, e elas estão refletindo diretamente do trono, refletindo o Espírito, a vida do próprio Deus aqui em meio às 7 eras da igreja. E nós estamos supostos a recebermos a grande bênção do estabelecimento do reino de Deus dentro do nosso coração. E se há um reino, há um rei. Veja, e esse reino é invisível, é chamado de reino messiânico. Veja, esse é o nome dado pelo profeta na mensagem 5 identificações da verdadeira igreja, é como ele chama a verdadeira igreja desse tempo agora. Haja visto que essa igreja está representada no livro de Esther. Se você notar, o livro de Esther não tem profetas nem sacerdotes, apenas a senhora eleita, apenas Esther, apenas a esposa. Veja, e Assuero, veja, significa leão, rei. E ali estava a escolhida, ali estava a rainha, veja, que teve a graça de ter o 7º eunuco para instruí-la, alimentá-la e vesti-la com a roupagem real. E veja, tudo isso são profecias para a hora que nós estamos vivendo. E nós estamos cientes que essa fase em que nós estamos vivendo é a fase já entrando a eternidade, entrando naquele quartinho secreto do qual falou o profeta, e todos que entram ali saem do outro lado transformados, porque lá está a glória da Shekinah, lá está o poder vivificador que reverdeceu a vara de Arão, lá está o maná que não desvanece, lá está a palavra atrás do véu, lá estão os querubins guardando o propiciatório. Veja, tudo isso é uma simbologia para esse templo espiritual aonde os eleitos são chamados. Veja, além dos castiçais, lá atrás do véu, no lugar santíssimo, aonde somente o eleito, o chamado, poderia entrar. Veja, e agora nós estamos aqui com a graça de Deus, tendo esse reino de Deus estabelecido em nosso coração pela presença do Espírito Santo, veja, trazendo a palavra em toda a sua plenitude, veja, e nos dando as bem-aventuranças. E tudo isso está em Mateus capítulo 5, mas especialmente em Mateus 4, quando Satanás, o tentador, veja, quis levar Jesus Cristo a duvidar de sua filiação e a duvidar de que Deus era seu Pai. Quando o diabo o atacou, veja, ele refutou, sem questionar, sem argumentar. Ele tomou a palavra e disse, está escrito. Veja, confirmando o poder da palavra sobre o reino das trevas, sobre o reino de Satanás. Veja, Jesus Cristo impôs sua vontade, impôs sua palavra, impôs seu decreto. Veja, porque ele desceu do céu com o título de propriedade, veja, para forçar Satanás a entregar aquilo que pertence a nós
e que ele conquistou no Calvário. Veja, ele não conquistou para ele, mas para nós. Por isso, de posse dessas verdades, nós estamos aptos para enfrentar o desafio desse dia. Veja, o estabelecimento do reino de Deus em nossos corações, a pedra cortada sem mãos, e ele vem como rei. Veja, e foi por isso que o profeta teve aquela extraordinária experiência no Quênio Sabino, quando aquela espada caiu na mão dele e ele ouviu a voz. Essa é a espada do rei. Então nós fomos armados com a melhor ferramenta que Deus poderia nos armar, que é a sua palavra. E essa palavra foi dada ao profeta. Veja, e o profeta pregou a palavra de Deus vindicada por Deus, por sinais e maravilhas. Agora veja Apocalipse 1, verso 12 a seguir. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Da sua boca, veja, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Não falo nada do meio. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Veja, escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste da minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Veja, a importância de compreender que da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E essa espada, para vencer todo o poder das trevas, a autoridade, veja, a autoridade do rei. E quando ele fala, veja, nada pode se opor a ele, nada pode vencê-lo. Ele tem poder sobre o reino das trevas, ele tem a chave da morte e do inferno. Satanás não tem mais nada. Satanás é um impostor. Satanás é uma mentira. Veja. Então por isso que nós vamos entender a grande experiência que o profeta teve lá no Quênio Sabino. Veja. E ele teve uma experiência. Ele não soube dizer se era um sonho, se ele dormiu, o que aconteceu, mas ele conta algo muito importante no 7º selo. 285 a seguir, diz ele: não sei, não posso dizer. Será que adormeci? Não sei. Será que entrei numa transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso lhes dizer. A única coisa que posso dizer é que veja, foi exatamente a mesma coisa com aqueles anjos. E isso caiu na minha mão. E olhei e era uma espada. E tinha cabo de pérola, muito bonito, e nele tinha uma guarda com ouro, e a lâmina parecia como de cromo, como de prata, só que era muito brilhante. Veja, e era tão aguçada, ó que coisa, e pensei, não é a coisa mais bela? Encaixou-se perfeitamente na minha mão, pensei, é muito bela, mas eu disse, ei, sempre tive medo dessas coisas, uma espada, pensei, que farei com isso? E nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolar e disse, é a espada do rei. E então eu saí disso. Veja, ele descendo do céu, bramando como leão,
o rei, e ele coloca a sua espada, a palavra, a autoridade. Veja, não é a espada de um homem, é a espada do rei, a palavra. Veja, e nesse momento uma voz estremeceu de lado a lado ali, que fez as rochas rolar e disse: é a espada do rei. E então eu saí disso. Agora veja, a espada do rei. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, mas disse a espada do rei, e há só um rei, que é Deus, e ele tem uma espada, veja, que é sua palavra, pela qual tenho vivido isso, e digo solenemente aqui de pé, em seu santo púlpito, com essa santa palavra que encontra-se aqui. É a palavra. A espada é a palavra. Amém? Veja, em que dia estamos vivendo? Que grande coisa! Estão vendo o mistério e o segredo? Veja, o mistério e o segredo. Essa mensagem, nos dias do ministério do profeta, ele desafiou todos os religiosos e ninguém pôde enfrentá-lo, ninguém pôde contestá-lo, ninguém pôde ir contra a sua doutrina. E agora essa espada, esta palavra, encontra-se com a noiva, com o quinto de Efésios. E cada um desses que está armado com essa espada está apto para enfrentar o desafio do dia. Fé na palavra, a espada do rei. Veja, terceira puxada, lembre-se disso? Ele disse: tens tido tantas personificações quanto a isso que tentasse explicar, mas disse: nem mesmo tente isso. Lembra-se disso? Quando se lembra dessa visão? Olha, está em todo lugar, está em fita e por toda parte. Veja, foi cerca de 6 anos, 7 anos atrás. Foi 7 anos atrás, disse: não tentes explicar isso. Disse: essa é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali dentro, está certo? Eu disse, veja, eu estava com um sapatinho de bebê, quando ele me disse: agora dá a tua primeira puxada, e quando fizeres, os peixes irão atrás da isca. Disse: então observe a tua segunda puxada. Disse: porque terá somente peixes pequenos. Ele disse: então a terceira puxada os apanhará. É aí que entra a igreja eleita. Esses que foram fisgados pela revelação da palavra. Os outros, a primeira e a segunda puxada, colocaram muita gente para dentro das denominações. Veja, isso foi o alarido, o toque da trombeta, a santa convocação. Muitos se levantaram. Nós vamos lembrar lá de Israel saindo do Egito, entrando em Canaã. Foi 1 por 1 milhão. No meio do caminho tivemos Orfa, que beijou a sogra e foi embora. Tivemos a mulher de Ló, que se levantou, mas no meio do caminho virou uma estátua de sal. Tivemos os discípulos que não puderam ouvir esse discurso e foram embora. E esta é a verdade da palavra. Mas veja, essa espada, porque o Rei Jesus, o Espírito Santo, está governando este mundo invisível, este mundo onde Satanás é o Deus dessa era maligna. Mas a Bíblia disse: somente há um que agora resiste. Quem resiste? A palavra. E onde ele está? Veja, na nossa boca agora. Nós estamos reprofetizando a mensagem. Nós temos essa autoridade divina. Meu irmão, reflita nisso. Reflita a hora que nós estamos vivendo. Veja, não há outra ferramenta, não há outro poder que Deus está usando para municiar, para equipar a verdadeira igreja. Foi assim que ele venceu o diabo em Mateus 4, e assim que ele tem vencido nesse dia, e assim que nós venceremos também. Se não estiver inscrito, deixa aí a sua inscrição, faça a sua inscrição, deixe seu comentário, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.